Saudações a todos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero imensamente agradecer cada um de vocês pela preferência, por sempre estar nos acompanhando e quero rogar a você que continue orando por nós. Se esse material está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, não deixe de nos comunicar, dê-nos um feedback a respeito disso. Deus seja glorificado por todas as coisas e vamos então à nossa aula de hoje. E nesse domingo estudaremos a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu, cujo texto bíblico base encontra-se no livro de Ester, capítulo 2, versículos 21 ao 23 e capítulo 3, versículos 1 ao 6. O texto áureo assim nos diz: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Ester, capítulo 3, versículo 3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. E os objetivos dessa lição são, em primeiro lugar, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Em segundo lugar, abordar a exaltação de Amã pelo rei. E em terceiro e último objetivo, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Um contexto inóspito de conspiração, invejas e tramas. Como resistir? Manter a fé em Deus diante de tais situações. Segundo a Bíblia, qual o perfil do piedoso judeu Mardoqueu e o que podemos aprender com ele? Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus? Vamos então iniciar nossos estudos a partir da introdução, que diz: Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito que acontecer na corte: conspiração, invejas e tramas. A história continua. Bem, depois da condição da elevação de Ester, a rainha da Pérsia, a história apresenta um novo capítulo. E como se diz popularmente, na vida nem tudo são flores. Há também os espinhos. Então, no livro de Ester não encontramos apenas festas, exaltação, mas tramas, tensões, intensas adversidades. E como já vimos, tal livro nos ensina e muito através de seus contrastes. O desastroso caminho da rebeldia de Vasti e a abençoada trajetória de Ester. E a partir de hoje, em nossos estudos, o contraste entre Amã, o inimigo dos judeus, e o seu orgulho que leva à destruição, e o piedoso judeu Mardoqueu, que trilhou o caminho da humildade, que leva à exaltação e à honra. E vejam que a palavra-chave da lição é uma daquelas palavras cujo sufixo, ou seja, a segunda parte do termo, termina em ência, que significa estado, ação ou resultado. Por isso, temos a palavra resistência como destaque, mas também elencamos outras semelhantes: providência, paciência, obediência e, claro, tudo isso é o que Deus espera de nós diante da sofrência, pois só vive o propósito quem suporta o processo. Primeiro ponto de nossa lição: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Primeira parte: os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, cuja origem é maligna. Mardoqueu e Ester salvam a vida do rei. O poder aqui mencionado tem a ver com aquele tipo de poder que se expressa nas diversas relações sociais, em que alguns homens tornam-se sujeitos que exercem o poder e outros o objeto sobre o qual o poder é exercido. E comumente isso gera instabilidades, tensões, discórdias e intrigas. E isto pode ser visto em qualquer ambiente. E como nos diz o comentarista dessa revista, o pastor Silas Queiroz,
mesmo essas coisas sendo de origem maligna, luciferino, lamentavelmente elas também são encontradas no meio evangélico. É por isso que o filósofo político do século XVI, Nicolau Maquiavel, já dizia: não é incomum entre os indivíduos, em suas relações sociais, duas caras. Uma que se expõe aos olhos do público e a outra que transita nos bastidores do poder. Então vejam, era comum nos impérios do mundo antigo tramas e conspirações próximas do trono do rei, principalmente em uma monarquia do tipo absoluta como era a Pérsia. Para os irmãos terem uma ideia disso, na história da Pérsia há o registro do assassinato de 7 reis do Império Persa. É por isso que não nos estranha isto, que está em Esté, capítulo 2, versículos 21 ao 23, sobre 2 oficiais da guarda do rei Assuero, Bigtan ou Bigtá e Teres, que conspiravam, tramavam o assassinato do rei Assuero. E o judeu Mardoqueu, primo e pai adotivo da rainha Esther, descobriu tal trama quando estava assentado à porta do rei. E segundo escavações arqueológicas na antiga região da Pérsia, esta porta possuía aproximadamente 15 metros de comprimento. Mas o que Mardoqueu fazia na porta do rei? Bem, observe esse quadro do lado direito, que aí nós temos algumas hipóteses a respeito disso. A primeira diz-nos que é uma teoria comum, presente em muitos hinos e em pregações, de que provavelmente Mardoqueu tinha uma pendência judicial e aguardava insistentemente a decisão do rei. E isso é pouco provável, visto que não há nenhuma base bíblica ou histórica que justifique essa hipótese. A segunda hipótese, o que Mardoqueu fazia na porta do rei? Ele era um próspero comerciante que se mudou para Suzã para acompanhar a sua prima, a rainha Esther, e ele ficava constantemente à porta do rei para obter informações sobre ela. A terceira hipótese, Mardoqueu era um dos muitos funcionários do reino persa. Ele ficava na escadaria próximo à porta do rei, pois era ali que os funcionários e servos ficavam à disposição do rei. E eu digo aos irmãos que essa terceira hipótese é uma das mais aceitas entre os estudiosos. E uma outra possibilidade também viável é de que, sendo Mardoqueu um judeu e um protetor do povo judeu, ele estava à porta, atento às informações que dali procediam sobre possíveis ameaças contra os judeus. Mas bem sabemos, meus amados irmãos, que o fato de Mardoqueu estar à porta do rei foi um ato providencial. Isto vinha da parte do Senhor. Segunda parte, a investigação. Conforme Esther, capítulo 2, versículo 22, Mardoqueu, ao saber do plano de assassinato contra o rei, ele imediatamente avisou sobre esse fato a Esther e ela revelou tal trama ao rei, em nome de Mardoqueu. E, conforme percebemos, o rei Assuero, mesmo sendo ímpio, agiu com cautela, investigando os fatos. Então, primeiro ele averiguou os fatos para depois agir. Confirmado, então, a denúncia, o rei aplicou sobre Bigtan e Teres a principal pena da lei dos medos e dos persas, o enforcamento. E o comentarista dessa lição chama a nossa atenção no final dessa segunda parte, advertindo os líderes quanto a informações que estes recebem no uso de sua função, que mesmo vindo de uma suposta fonte segura, é necessário a sua averiguação, ou seja, apurar realmente os fatos, a fim de não se cometer injustiça. E veja o que ele diz: agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofoca e torna o líder suscetível à manipulação.
pois como já dizia do século V a.C., o escritor grego Sófocles, basta apenas uma palavra para construir ou destruir o destino de um homem. E isso é bem semelhante com aquilo que nos diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 23, versículo 7. Não se inclua em falsas acusações. Então, nesse contexto, o rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação, mesmo vindo de fontes confiáveis, como era o caso de Mardoqueu e Esté. Mas ainda assim, ele entendeu ser conveniente se comprovar toda a acusação a fim de não se cometer uma injustiça. Terceira parte, o registro dos fatos. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e para o seu reino ficaram registrados. A narrativa bíblica encerra esse episódio informando que os fatos relativos à conspiração e à sua descoberta, dentro da vontade de Deus, não rendeu em honra imediata a Mardoqueu, mas foi feito, registrado no livro das crônicas do rei da Pérsia. Tal livro era também chamado de Atas Reais, ou Livro das Memórias dos Reis. E eu termino essa parte citando aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que nos faz entender que nós não estamos aqui em vão, que tudo aquilo que nós fazemos, quer bom ou mal, está sendo registrado pelo Senhor. Todas as nossas obras, inclusive nossas intenções em fazê-las. E no final de nossa história, todas as páginas do livro do Senhor serão abertas. Segundo ponto de nossa lição, Amã é exaltado pelo rei. Primeira parte, um novo personagem. Amã já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Meus irmãos, conforme o capítulo 3 do livro de Esté, ele demonstra que alguns anos se passaram. E é aí que o rei decidiu promover um dos seus nobres ao mais alto ofício da nação. Um Hazarapatiche, é assim que se diz na língua persa, quanto à função de vizir, chefe de estado, um tipo de primeiro-ministro. E o rei não escolheu o homem que lhe salvou a vida, mas um certo Amã, a quem ele elevou acima de todos os príncipes do reino. Em determinada ocasião, colocou-lhe o seu anel real no dedo de Amã e lhe deu amplos poderes na Pérsia. E quem era Amã? De qual povo ele procedia? Veja, nesta parte, tanto na lição como também nesse quadro do lado direito, nós temos algumas informações básicas a respeito disso. Mas complementamos com o seguinte: o nome Amã é persa e significa grandioso ou magnífico. Ele é identificado na Bíblia como Agagita, ou seja, descendente de Agag, o rei dos Amalequitas, conforme 1 Samuel, capítulo 15, versículos 2, 8 e 33. E os Amalequitas foram ferozes inimigos do povo de Israel. Por isso que, em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, Deus disse que riscaria a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, ao contrário do que afirma alguns poucos estudiosos sobre ser Agag um distrito ou uma região da Pérsia, há um entendimento bíblico defendido historicamente por Flávio Josefo, que foi um historiador judeu do século I, o teólogo do século XVII, Matthew Henry, e as versões da Bíblia NTLH e NVI de que Amã é descendente de Agag. Logo, ele fazia parte dos inimigos históricos de Israel, os Amalequitas, que ressurgem aqui através de Amã, na Pérsia, se opondo mais uma vez aos judeus. Segunda parte desse segundo ponto. Um herói aparentemente esquecido. Nada mudou para Mardoqueu, apesar de seu ato heróico. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. E eu chamo a sua atenção porque isso é interessante, que havia na Pérsia 2 homens cuja identificação remete ao período do rei Saul. O primeiro,
O judeu Mardoqueu, da tribo de Benjamim, descendente de Quis, o pai de Saul, segundo Esté, capítulo 2, versículo 5. O segundo homem, Amã, o Agagita, associado aos inimigos de Israel, ao rei Agag, conforme 1 Samuel, capítulo 15, versículos 7 ao 9. Mas foi Amã o escolhido para primeiro-ministro da Pérsia. Humanamente, parece ter sido algo injusto, que poderia ter levado Mardoqueu a crises emocionais e espirituais. Mas, como bem sabemos, é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, não é verdade? Por isso, nós podemos extrair algumas lições com relação a isto. Em primeiro lugar, evitemos ter uma visão meramente humana dos acontecimentos, o que pode ser uma tentação para nós quanto a abandonar a fé. Foi o que aconteceu com o salmista Asaf, no Salmo 73, diante da prosperidade dos ímpios. Em segundo lugar, confiemos na providência divina. Deus sempre recompensa muito bem a fidelidade a Ele. No tempo certo, visando um propósito bem maior. Acompanhe comigo a terceira parte, evitando frustrações. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Então, meus irmãos, a fim de seguirmos as orientações bíblicas registradas em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, onde o Senhor fala-nos que maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem, o varão que confia no Senhor. Por isso, a fim de não se frustrar, espere muito e tudo de Deus e pouco dos outros. Podemos até plantar expectativas, mas a depender da vontade de Deus, devemos saber que entre o plantar e o colher existe o regar e o esperar. Vamos agora ao terceiro ponto de nossa lição: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Primeira parte: reverenciado por todos, Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem, se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Diante disso, nos perguntamos, conforme isto que está nesse quadro do lado direito, Esté, capítulo 3, versículo 2, nos afirma o que eu acabei de citar, que o Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava diante do Amã, apesar de ser isto uma ordem real. Por que Mardoqueu não se curvava diante de Amã? E vejam, segundo a história e a cultura dos persas, a honra a uma autoridade superior muitas vezes era demonstrada através de um beijo no rosto e do ato de se prostrar diante de uma autoridade, que tem a ver com o caso em questão. Agora, há algumas razões que nós podemos aqui pensar sobre esta recusa de Mardoqueu em não reverenciar, se curvar diante de Naamã. E é quase unânime, porque esta hipótese é uma das mais aceitas, de que ele fazia isso por condições ou convicções religiosas, por lealdade a Deus, assim como fez Ananias, Misael, Azarias e Daniel na Babilônia. Como judeu, Mardoqueu sabia que a adoração é exclusivamente a Deus e não ao homem. Uma outra hipótese é de que Mardoqueu era adepto de políticas nacionalistas, visto que Amã não era um persa naturalizado e pode ter chegado ao poder de maneira ilegítima. E a terceira e última hipótese que eu cito é a de que, pelo fato de Mardoqueu saber que Amã era o inimigo dos judeus e que ele descendia de inimigos históricos do povo de Israel, os amalequitas, por esta razão, ele jamais iria se curvar diante de inimigos. Segunda parte desse ponto, a condição de judeu. Amã encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. E percebemos que há indicações,
segundo Esté, capítulo 3, versículos 3 ao 5, que de fato a conduta de Mardoqueu de não reverenciar Amã era religiosa, pois ele, quando inquirido pelos outros ministros, disse que não fazia isso por ser um judeu. E quando Amã soube disso, ele ficou com seu orgulho e ódio acentuados e desejou não apenas a morte de Mardoqueu, de um único homem, mas de todo o povo judeu da região da Pérsia, que eram cerca de 1 milhão de judeus naquele império. E também o historiador judeu do século I, que eu já citei aqui, o Flávio Joséfo, ele afirma que essa vingança de Amã contra todos os judeus, não apenas contra Mardoqueu, decorre do fato de ser ele inimigos de Israel, conforme também já vimos. É tanto que o comentarista da lição, pastor Silas Queiroz, concorda com isto. E ele diz-nos também que o Amã representa aqueles inimigos dos judeus que tentaram exterminá-los ao longo da história. Como Antíoco Epifânio, um rei seleucida do século II a.C., que perseguiu o povo judeu, cerceando a sua liberdade no sábado, no culto a Deus, e profanando o templo em Jerusalém. Também os inúmeros registros históricos da perseguição cristã romana aos judeus nos primeiros séculos da era cristã. E somado a isto, também citamos o antissemitismo europeu no período medieval e o fatídico regime nazista, liderado por Hitler na Alemanha na primeira metade do século XX, que levou mais de 7 milhões de judeus à morte. E a terceira e última parte desse terceiro ponto: inimizades intergeracionais. E somos levados nesta parte a uma reflexão sobre as inimizades intergeracionais, ou seja, as rixas e vinganças entre famílias ao longo de gerações. Na Bíblia nós encontramos alguns exemplos, como o caso dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, contra os siquemitas, conforme Gênesis capítulo 34. Outro exemplo é o de Israel, em que 11 de suas tribos fizeram guerra contra uma de suas tribos, irmãos, os benjamitas. É o registro que encontramos em Juízes capítulo 20. E na história moderna da humanidade, nós encontramos também essa incidência. Nos Estados Unidos, o século XVIII foi recorrente às brigas, casamentos e até mortes entre as famílias Hatfield e McCoy. Até na história do Brasil nós encontramos fatos como este. Pesquisas históricas apontam que o cangaço e o banditismo no Nordeste brasileiro também teve envolvimento com brigas entre famílias. O próprio Lampião iniciou o cangaço após uma rixa entre a sua família, a dos Ferreiras, contra a família dos Saturninos. E fatos como esse, durante muito tempo, foi conhecido popularmente como o lavar a honra. E no final dessa primeira parte, há confirmações disso, de que em solo brasileiro são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Como diz-nos o pastor Silas Queiroz, o comentarista dessa lição, que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence como filhos de Deus. Devemos sempre buscar a paz e perdoar aqueles que nos ofendem. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 9, engrandeceu os pacificadores, chamando-os de felizes ou muito felizes, bem-aventurados os pacificadores, os mansos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus amados irmãos, que bênção! Já estamos chegando ao final de mais uma lição e a encerraremos com a nossa conclusão. Vamos fazer essa leitura uníssona. Vigiemos, pois o maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus,
para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. E como vimos, é a partir do exemplo de Amã que somos advertidos a estar espiritualmente alertas. Às vezes, os maiores ataques não ocorrem em campos de batalha, mas no meio da família, na igreja local, onde alguns, sem domínio próprio, devoram uns aos outros, dando legalidade ao diabo. Também cuidemos de nossas mentes. É nela que podemos sofrer terríveis ataques do nosso adversário. E neste particular, quando ele triunfa, adoece o nosso espírito, indispondo-o a Deus e a sua palavra. Então, meus irmãos, acima de tudo, submetamo-nos a Deus, por meio de sua palavra e da oração. Como já nos disse um homem de Deus, o diabo pode até rir de nossas pregações, zombar de nossa sabedoria, mas ele estremece diante de nossas orações. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o nosso próximo encontro.